Olá, seja muito bem-vindo ao meu quadro News e vamos falar sobre a alta da Selic que o Copom, Comitê de Política Monetária, que é um colegiado independente do Banco Central, decidiu aumentar para 13,25 ao ano. E o que isso significa? Né? Sempre que tem uma alta ou algum movimento na taxa Selic, que é o preço do dinheiro, a nossa taxa básica de juros, eu venho aqui falar alguma coisa para vocês e parece que é mesmice, né? Nossa, subiu mais uma vez, ela vai falar tudo igual. Só que dessa vez, diferente das outras, a gente tem toda uma questão política por trás dessa notícia. Afinal de contas, o Lula tinha um problema com o Campos Neto, porque ele havia sido indicado pelo governo Bolsonaro, pelo presidente Bolsonaro, e ele falava que tudo que o Comitê de Política Monetária decidia, ou que o Copom decidia de forma independente, era contra o Brasil, que as taxas deveriam ser reduzidas, né, e que quando ele indicasse alguém, o Brasil ia andar para frente, querendo tornar uma instituição independente que tem por objetivo tomar decisões olhando para dados e não para viés político, algo político que já é um grande erro, mas tem a cara do presidente atual, querer mexer um pouquinho em tudo, sempre tá dando um jeitinho para tudo. E aí que veio o baque. Ele indicou o Gabriel Galípolo, o sobrenome dele eu sempre erro, mas ele indicou o Gabriel, o Galípolo, e ele assumiu depois de 1º de janeiro desse ano, e mesmo assim a Selic continuou subindo. Ou seja, que a esquerda vai falar agora? Se a própria indicação do atual presidente, que tanto falava mal da outra e dizia que os aumentos da taxa Selic tinham por objetivo prejudicar o Brasil, que era coisa da direita, de um posicionamento que ele tem contra, que ele é oposição, e agora que o próprio indicado dele como presidente e o próprio Comitê de Política Monetária, liderado por um presidente, definiu que deve continuar subindo? Isso quer dizer que, na verdade, medidas econômicas são um remédio, o que deve ser cuidado para que não se precise aumentar taxas de juros, aumentar o preço do dinheiro no país, é cuidar dos gastos, é diminuir gastos públicos, é conseguir, prevenir, ao invés de querer só remediar, como ele sempre tenta fazer, movimentando e manipulando as taxas depois que elas já chegam. Vem um resultado, e ele tenta sempre dar um jeitinho para parecer um pouco diferente, esquecendo que dados refletem apenas uma realidade que já existe. Além disso, eu vou aproveitar a oportunidade para lembrar um pouquinho você o que é a Selic. E como que eles definem isso? É uma coisa aleatória? Como que o Comitê de Política Monetária se une lá, essa diretoria independente, para decidir isso? Gente, então, o preço do dinheiro é a Selic, né, que é o Sistema de Liquidação e Custódia, ele vem para poder fazer as instituições financeiras ou a negociação de dinheiro, seja empréstimo, financiamento, você como fornecedor de alguma coisa que recebe parcelado dos seus clientes, você que compra parcelado também, que empresta dinheiro para alguém, que pega dinheiro emprestado, você precisa de um parâmetro para que essas negociações sejam rentáveis. E ser rentável é você ter lucro, e ter lucro é conseguir dinheiro acima do aumento de preço das coisas. Porque se você tem 10.000 e 10.000 compra um celular, não adianta você ter 11.000, mas aquele celular agora custa 20. Mesmo que você tenha mais, você tem mais 1.000, o que você comprava antes você não compra mais. Ele dobrou de preço. Então, lucro é o que a gente chama de juro real, que é rendimento acima do aumento de preços, ou seja, da inflação. Sempre que o Comitê de Política Monetária senta para olhar e decidir qual vai ser a taxa de juros nacional, ou seja, o preço do dinheiro para aquele momento econômico, e eles têm algumas reuniões agendadas ao ano, podendo marcar reuniões emergenciais, eles olham para a inflação, para o que o governo tem feito, para o quanto ele tem gastado, por como as pessoas se comportam financeiramente, a inadimplência, a adimplência do brasileiro, e ele fala: olha, tudo está parecendo que o brasileiro vai perder poder de compra, ou seja, que o preço das coisas vão subir. Para as negociações continuarem sendo rentáveis no Brasil e os bancos continuarem querendo emprestar dinheiro, as empresas emprestarem dinheiro, a gente precisa adequar a taxa de negociação do dinheiro no Brasil, empréstimos e financiamentos e compras a prazo, para algo compatível com a realidade que a gente enxerga. E aí eles decidem o que vai ser a Selic. A Selic só está subindo porque existe uma previsão, uma projeção de que a inflação vai aumentar cada vez mais. E a gente tem aqui um episódio e também outras plataformas só falando
sobre razões de que a inflação aumenta, o que que motiva isso, né. Tem muita gente que pensa que já que a taxa de Selic subiu, como a renda fixa vai render mais, que isso é bom para o país, e é claro que não, né. Eu também tenho um episódio de podcast que eu falo: "Selic alta ou baixa? O que que é bom? O que que é ruim?", né. Você pode navegar e conhecer um pouco mais dos outros conteúdos, mas é importante, eu sempre digo também que as pessoas adultas, pessoas saírem do ensino médio com 18 anos, sem saber o que é Selic, o que é um Copom, o que é um juro real, pra mim é como alguém sair da escola sem saber pra onde a comida que a pessoa come vai, sem saber que ela tem um estômago, de tão absurdo. Então que bom que você chegou até aqui. Eu vou dar uma aula pra você que tá emergindo aqui nesse conteúdo, sobre todos os erros que eu já cometi com o meu dinheiro ao longo da vida e também tudo que eu já vi as pessoas cometerem de decisões erradas que fizeram elas perderem dinheiro, ou talvez não perder, mas poderia ter ganhado muito mais ao longo da carreira, tudo que eu já vi, vivi e talvez até coisas que eu tenha feito mesmo, meus próprios erros. Eu te convido para essa aula, você vai encontrar mais informações sobre isso no meu Instagram, se inscrevendo na minha newsletter. Vai ser no dia 11 de fevereiro, online. Eu vou tirar dúvidas ao vivo e eu espero você lá. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.